recebemos um planejamento estratégico sobre a reforma tributária focado em uma empresa do Simples Nacional. Hoje a gente vai mergulhar nos riscos e principalmente nas decisões cruciais que essa e tantas outras empresas precisam tomar para ontem. Olha, o material mostra uma preocupação real com o futuro, o que já é um ótimo começo. Mas ele parece focar, excessivamente na estabilidade prometida do Simples. Sabe? Quase como se fosse uma fortaleza segura, ignorando que o campo de batalha ao redor já mudou. É um ponto-chave esse. Existe uma percepção de que a reforma de verdade só chega em 2026, 2027. Exato. E isso cria uma falsa sensação de segurança, uma complacência. E como que essa complacência aparece na prática? Onde que está o perigo escondido para o empresário que está ouvindo a gente agora? O perigo, está naquilo que não se vê. A fraqueza do planejamento é essa, é focar só no horizonte. A base de cálculo do imposto, por exemplo, pode ter aumentado e a empresa nem percebeu. Não é a alíquota que subiu, entende? É o valor sobre o qual ela incide que cresceu. E, ao mesmo tempo, as penalidades ficaram mais duras. Muito mais duras e principalmente mais rápidas. O tempo de tolerância do fisco, acabou. Então, a sugestão é, antes de desenhar o mapa para 2027, fazer uma inspeção de emergência no barco. Agora. Isso. É parar de olhar a previsão do tempo e começar a checar se tem furo no casco. A primeira ação prática, por exemplo, é sentar e refazer o conceito de receita bruta dentro da empresa. Certo, mas como isso impacta na prática uma empresa pequena? Me dá um exemplo. Um comércio, uma pequena indústria, o que eles estão deixando passar? Uma multa. No passado, o contador talvez jogasse isso como outras receitas, fora do simples. Como algo não operacional. Exato. Hoje, a interpretação da receita é muito mais agressiva. Essa multa veio da sua atividade. Logo, é receita bruta. Tem que tributar no simples. E esse valor extra pode te empurrar para uma faixa de alíquota maior ou até te desenquadrar do regime. É uma armadilha silenciosa. O empresário acha que recebeu um extra e, na verdade, ativou uma bomba relógio fiscal. Além da receita, o que mais precisa de atenção imediata? A disciplina com os prazos. A multa por atraso na entrega do PGDAS, que é aquela declaração mensal, agora é praticamente instantânea. Não tem mais aquele jeitinho, né? Acabou. Antes demorava meses, às vezes anos. Agora, o sistema é automático. Não entregou no dia seguinte a multa está lá. Isso exige um rigor que muitas empresas pequenas não têm. O fechamento do mês tem que ser sagrado. É uma mudança de mentalidade total. E tem mais algum ponto nessa auditoria de 2025? Sim, e esse é mais delicado. Auditar a estrutura societária. As regras que podem excluir uma empresa do Simples foram ampliadas. Tem que checar se um sócio tem outra empresa, mesmo um MEI inativo, sabe? Aquele MEI que ele abriu para um projeto antigo e esqueceu. Esse mesmo. A Receita agora pode somar o faturamento de tudo para ver se o limite do Simples foi ultrapassado. É um trabalho de detetive para evitar uma exclusão retroativa, que seria um desastre. Entendi. Então, resolver essas pendências de 2025 é o alicerce. Sem isso, o plano para 2026 já nasce frágil. E isso me leva para outro ponto. A estratégia de negócios parece tratar a opção de recolher os novos impostos, o IBS e a CBS, como uma decisão puramente fiscal. E esse é talvez o maior erro estratégico que uma empresa do Simples pode cometer hoje. Por quê? A escolha entre continuar no DAS ou migrar para o recolhimento por fora não é uma decisão do contador. Não mais. É uma decisão do diretor comercial. É uma questão de sobrevivência no mercado. Aprofunda isso. Por que é uma decisão comercial? A lógica não seria só calcular onde se paga menos imposto? Seria se a empresa operasse num vácuo, mas não opera. O mercado, ou seja, os seus clientes é que vão forçar a decisão, especialmente para quem vende para outras empresas, no B2B. O cliente vai basicamente ditar a regra do jogo. Exato. A pergunta que o empresário tem que se fazer é: meu cliente de grande porte vai continuar comprando de mim se eu não der para ele o crédito fiscal integral do IBS e da CBS? E a resposta, muito provavelmente, é não.
Um cliente no lucro real precisa desses créditos. Se o concorrente, que também é do Simples, opta por recolher por fora e dar o crédito cheio, Você ficou mais caro da noite para o dia, mesmo que o seu preço na nota seja o mesmo. O risco aqui é uma sangria na carteira de clientes corporativos. então a sugestão é transformar essa análise fiscal numa análise de mercado, de relacionamento. A pergunta muda de o que é mais barato para mim para o que me mantém competitivo. Perfeito, é exatamente isso. E como o empresário faz essa transição na prática? Quais os passos? Primeiro, o raio-x completo da carteira de clientes. Mapear 100% do faturamento e separar em 3 potes. Pote 1, consumidor final B2C que não liga para crédito. Pote 2, clientes B2B que também são do Simples. E o pote 3, o da zona de perigo? O mais crítico, clientes B2B do lucro real ou presumido. Esse mapa vai mostrar em números o tamanho da sua exposição ao risco. Se 70% do seu faturamento está no pote 3, você não tem mais uma escolha, você tem um caminho. Essa classificação tira do achismo, né? Vira um dado concreto. Depois de mapear, o que se faz? Iniciar um diálogo proativo com os principais clientes do pote 3. Não é uma ligação de pânico, é uma conversa de planejamento. Agendar uma reunião e perguntar, na lata: para a gente continuar a nossa parceria, vocês vão exigir o crédito integral do ICMS e CBS dos fornecedores? Traz a decisão para a realidade do negócio. E com essa resposta em mãos, o próximo passo seria simular o impacto no preço, imagino. Exato. Se o mercado te força a ir para o recolhimento por fora, seu custo com o imposto provavelmente vai aumentar. E esse aumento vai ter que ir para o preço. A pergunta é, com esse novo preço, você ainda consegue competir? Tem que fazer essa simulação e comparar com a concorrência. Essa questão do custo me preocupa principalmente quando a gente pensa no setor de serviços. O planejamento não parece ter mergulhado nisso, né? Não. E esse é o terceiro ponto crítico. O material não diferencia os impactos por setor, e isso é um risco enorme, especialmente para prestadores de serviço. Eles podem ter um aumento de carga tributária drástico e insustentável se forem forçados a recolher por fora. Por que o setor de serviços sofre mais? A ideia da não cumulatividade de tomar crédito sobre as compras não deveria ser boa para todo mundo? A ideia soa ótima, mas é uma armadilha para quem tem a folha de pagamento como principal despesa. Salários, encargos, benefícios, nada disso gera crédito de IBS e CBS. Ah, claro. Então, por uma consultoria, uma agência, uma empresa de TI, a pergunta é: se meu maior custo não me dá crédito, como eu abato o imposto que eu devo sobre o meu faturamento? A fraqueza aqui é acreditar que o sistema de débito e crédito é bom para todos. Para serviços pode ser fatal. Peraí, vamos fazer uma conta de padeiro aqui para quem está ouvindo entender o tamanho do problema. Uma consultoria fatura R$100 mil no mês. A maior parte dos custos, digamos 60 mil, é a folha dos consultores. Como fica a conta dela por fora? Vamos lá. Sobre os 100 mil, ela vai ter um débito de IBS e CBS. Vamos usar uma alíquota cheia de 27%. Isso dá um débito de R$27 mil. Ok. Agora os créditos. Dos 40 mil que sobraram de despesas, digamos que 20 mil geram crédito, tipo aluguel de PJ, software, contabilidade. Sobre esses 20 mil, ela teria um crédito de 27%, que dá R$ 5.400. Então a conta final é 27 mil de débito menos 5.400 de crédito? Exato. Ela teria que pagar R$ 21.600 de imposto. 21.600. Isso dá 21,6% do faturamento. Hoje, no Simples, essa mesma empresa pagaria talvez 10%, 12% de alíquota efetiva. A gente está falando de dobrar, às vezes quase triplicar a carga tributária. É inviável. É inviável. E é por isso que a recomendação aqui é fazer uma simulação financeira profunda focada na sua estrutura de custos. Tem que colocar no papel o impacto real no caixa, sair da teoria e ir para a matemática dura. E como a empresa faz isso de forma estruturada? Primeiro, uma análise forense das despesas. Pega os últimos 12 meses e separa cada centavo em 2 colunas. Coluna 1. Gera crédito de IBS e CBS, insumos, aluguel de PJ. Coluna 2. Não gera crédito, que geralmente é a maior. Folha, impostos, autônomos.
Essa foto já mostra o tamanho do problema. E com essa foto em mãos, o segundo passo é aplicar a matemática que a gente acabou de fazer. Exatamente. Calcular o imposto real no cenário por fora. A conta é faturamento vezes a alíquota cheia, menos despesas com crédito vezes a alíquota cheia. Compare esse número com o que você paga hoje no DAS. O susto, para muitos, vai ser grande, mas é um choque de realidade necessário. E depois do choque, o que fazer se a conta não fechar? Aí vem o terceiro passo: explorar um planejamento estratégico de custos. A pergunta vira: dá para transformar despesa que não gera crédito em despesa que gera? Por exemplo, em vez de contratar um CLT, vale a pena terceirizar a função para uma PJ que emita nota? A famosa pejotização. Isso, que é uma análise, olha, super complexa, com riscos trabalhistas enormes envolvidos. Mas para alguns negócios pode ser a única saída para sobreviver. Não é uma recomendação, mas é uma análise que se torna obrigatória. É uma reengenharia forçada pela nova realidade tributária. Exato. Não fazer essa análise é como navegar cego em direção a uma tempestade que todos os radares já anunciaram. Resumindo então as sugestões. Primeiro, auditoria imediata das operações de 2025. Reveja o conceito de receita bruta, aperte os prazos e investigue sua estrutura societária. Segundo, transforme a decisão fiscal em comercial. Mapeie seus clientes, converse com eles sobre o dilema do crédito. E terceiro, se você é de serviços, simule o impacto financeiro real na sua estrutura de custos. São ações que tiram o empresário da posição de espectador e o colocam no comando. A gente te convida a refinar seu planejamento com base nesses pontos e, se quiser, submeter de novo para uma nova rodada de análise.